A Semana Mundial da Alimentação Saudável aconteceu de 9 a 20 de setembro em Nova Prata e contou com diversas ações de capacitação e divulgação, inclusive do Guia Brasileiro de Alimentação. Os nutricionistas Paulo César Silva e Roseli Vonderham estavam à frente e explicam um pouco mais sobre o que foi desenvolvido. Nós temos de 14 a 20 a comemoração da Semana Mundial de Alimentação. E aí nós pensamos numa programação bem legal, que é em parceria com a Emater, aqui do município. Desde segunda a gente já vem comemorando essa data. Tivemos já uma oficina com orientação junto a uma comunidade que a Emater então assessora, tivemos também uma capacitação sobre guia alimentar da população brasileira tivemos hoje a visita às unidades de saúde, algumas unidades de saúde e também às escolas, falando sobre o tema e trazendo essa nossa preocupação com a alimentação, que é um tema muito rico assim, e de extrema importância. E existem 10 passos para essa alimentação, existem vários, mas nessa campanha estão divididos em 10 passos. Quais são eles? Então, esse guia alimentar, ele traz uma mudança da forma como a gente fazia essa orientação da alimentação saudável e equilibrada, adequada. E o guia, ele dividiu os alimentos em categorias e traz uma série de orientações que, por exemplo, nós não tínhamos na pirâmide alimentar. Então, por isso essa riqueza e tão bem aceito o guia alimentar, que já existe desde 2014, mas que é um ótimo material, um documento de orientação. E ele vem o quê? Dizer que a gente tem que voltar cada vez mais para o consumo dos alimentos naturais, aqueles alimentos que foram minimamente processados também, reduzir o consumo dos processados, onde foi acrescentado algum item, seja sal, gordura, açúcar, e realmente evitar os ultraprocessados. Além dessa divisão, a gente também tem a importância, por exemplo, do planejamento das refeições, de fazer essa refeição com mais calma, de planejar realmente, porque assim nós vamos então comer devagar, a gente vai prestar atenção no que está comendo. E além disso, ele também traz a questão do comer com regularidade. Porque hoje as pessoas na correria do dia a dia acabam comendo, então, além de pressa, com muito espaço entre uma refeição e outra, isso traz um consumo aumentado, às vezes de muitos ultraprocessados, porque é o mais prático, o mais rápido, então isso é um problema. Também tem a questão do voltar a comer mais em casa, porque isso acaba o quê? Comendo fora, come lanchinhos, lanchinhos rápidos. Hoje aqui na cidade a gente não tem redes de fast food, mas a gente tem bastante lancherias também, e aí se troca a alimentação ali da casa, do nosso arroz e feijão por um lanche. E muitas vezes essa troca vai ser por um lanche bem calórico, o que gera aí, um ganho de peso desnecessário. O guia, então, ele tem 10 passos, que a gente aqui não vai esmiuçar todos, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa bastante importante, que é o ser crítico para as informações que a gente recebe, porque a indústria vai trazer a sua propaganda, fazendo com que a gente tenha o desejo de comprar aquele ultraprocessado. E como lutar contra isso, nós estamos falando de multinacionais, E aí, assim, a arma que a gente tem é o conhecimento. E esse é o motivo da gente estar comemorando a semana, é munir profissionais como os professores, os profissionais de saúde, que são formadores de opinião, para que eles possam ser multiplicadores dessa informação. E aí o ser crítico tem a ver com o que está no rótulo dos alimentos, de que forma eu posso entender o que está escrito ali.
Então, hoje a gente tem um rótulo difícil de ser compreendido, né? Às vezes, tabelinhas muito pequenas, né? Onde a informação é pouco compreendida. Muitas vezes sequer olha a validade, né, dos alimentos, então eu preciso, além disso, eu preciso ver o que compõe, se esse alimento tem muito gordura, se ele tem muito açúcar, e isso só olhando os ingredientes, né? A gente falava, né, nos vários momentos que a gente teve, como não deixar se enganar por um alimento que diz ser integral. Bom, um alimento que é integral e diz como primeiro item farinha branca, não é integral, né? Porque a ordem é decrescente. Eu tenho então farinha branca e ela é a que mais tem naquele alimento. E também falávamos daquele alimento que acaba, de certa forma, sendo enganoso, né? Porque ele faz um lobby para um alimento saudável, mas lá no final dos ingredientes ele vai contar com corante, aromatizante, aditivos, uma série de nomes, né? Que não são assim do nosso dia a dia. E aí, preocupado com isso, né? As entidades de nutrição e de saúde têm brigado muito por essa mudança, né, da rotulagem. E para isso está se buscando, ao invés de a tabela nutricional que hoje a gente tem, que os alimentos tenham na frente, né, essa informação. Muito sal, muito açúcar, muita gordura, né, para que a pessoa não precise ir lá com uma lupa olhar, né, nessa tabelinha, mas que ela tenha na frente do alimento ali essa informação. Então hoje, né, tem ainda tempo, né, está em consulta pública no site da Anvisa, para que a gente participe, né, dê a nossa opinião, né, lá nós vamos encontrar a opção desse, né, do triângulozinho preto dizendo, alertando, né, ou uma lupinha que é uma outra sugestão, né, que vai também deixar um pouco claro, mas a gente tem brigado para que seja o triângulo, né, uma vez que isso já é prática no Chile, tem dado certo. Então a gente está também nos vários momentos que teve chamando os profissionais e a população para participar dessa consulta pública e ajudar com que esse modo, né, de rotulagem seja o vencedor e a gente consiga ter uma população mais esclarecida e com saúde. Eu dizia antes que as doenças cardiovasculares matam muito mais que outras que se tem um alarme maior, né? Mas isso não é tão veiculado assim. E a gente sabe que uma alimentação saudável vai prevenir tudo isso. Olha, é muito importante essa capacitação porque conscientiza e incentiva quanto à alimentação saudável, né? Nós temos uma alimentação super saudável para eles e desde pequenininhos, né, ele vai trabalhando isso para que fora daqui também eles tenham uma alimentação saudável, saibam a importância de se alimentar bem. Olha, sempre a gente trabalha, todos os anos, né? Se trabalha praticamente o ano inteiro, né? Com incentivo, alimentação e com projetos. E sempre nós tivemos essas oportunidades de adquirir esse incentivo, esses conhecimentos para uma alimentação saudável. Olha, infelizmente, a gente sabe que nem todos têm essa alimentação saudável fora daqui. E a gente percebe porque alguns têm dificuldade em aceitar alimentos como saladas, até mesmo carne ou outros alimentos importantes, né? É claro que a preferência é sempre por, como a gente diz, porcarias. Nós não temos aqui, mas a gente sabe que muitos tem fora daqui, né? Eu acho que essa semana essas informações são muito importantes, pois nós sabemos que hoje em dia as pessoas com a correria do dia a dia, do trabalho, enfim, os pais às vezes também não têm tempo de preparar alimentos saudáveis. Eu acho que essas dicas que os nutricionistas estão dando são importantes para todos nós, para os nossos professores que depois vão trabalhar lá na sala de aula com as crianças. E até para a gente mesmo é importante observar, enfim, como nós estamos nos alimentando e
como é que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Rose, então quais são as categorias dos alimentos que estão sendo utilizados nessa semana de alimentação? Então, na verdade, eles são divididos, né, em categorias de in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. A gente fez até um folder, que aí nesse folder a gente divide eles assim, ficou uma forma muito fácil de entender, onde a gente coloca o alimento in natura, que ele não passa por processo nenhum. Então, assim, nesse exemplo aqui a gente colocou o abacaxi. A gente pensa no abacaxi, a gente colhe, descasca e come ele, preservando todos os nutrientes, todas as vitaminas. Já quando ele é processado, no caso, ele já sofreu algum processo, ou cocção, ou teve um outro ingrediente adicionado, que nesse caso aqui foi o açúcar e a água, né? Então ele é processado. Depois disso, ele é ultraprocessado. Quando ele é ultraprocessado, na verdade ele sofreu vários processos e teve vários aditivos, corantes, aromatizantes, sabores. Então a gente colocou esse exemplozinho aqui do abacaxi porque ele era um alimento in natura, foi para uma latinha e depois virou pó. No momento que ele vira pó, ele já não tem mais o abacaxi, a fruta em si, ele vai ter o sabor abacaxi. E agregado a ele, daí muitos aditivos químicos, conservantes, como eu falei antes, aromatizantes, todos produtos que realmente não fazem bem à nossa saúde. E aqui dentro desse pacotinho, a gente não consegue preservar nada dos nutrientes tão essenciais para essa questão de saúde, para a questão da prevenção das doenças, né? Então, esse folder que a gente desenvolveu, na verdade, ele é um trabalho do CRN2, né? E a gente pediu, então, permissão para reproduzi-lo. A gente está justamente fazendo essa semana, assim, dando visibilidade a esse projeto, né? Essa semana mundial de alimentação, passando nas escolas, trabalhando com os agentes de saúde, com a comunidade, justamente para alertar a importância desse trabalho, a importância da alimentação saudável. E a gente vai estar, após essa semana, né, dando continuidade ao trabalho. As pessoas que não tiveram oportunidade, então, de participar da semana, podem estar indo no posto de saúde, perguntando sobre esse material, a gente vai estar à disposição e para atendimento da comunidade em geral.